Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Primeiramente, quem está falando aqui é um pecador. Vou ficar sempre lembrando que eu não sou pastor, eu não ganho dinheiro do meu canal, o meu canal não é monetizado, não tenho interesse nenhum de ganhar nada de vocês. O interesse de vocês é só a verdade. Com o meu canal, todo mundo já sabe como é o nome do canal, tem aí, que é Assim falou Jesus, erreis por não conhecer as escrituras e o poder de Deus, certo, amados irmãos? Eu não sou perfeito, certo? Eu sou uma pessoa que luta diariamente contra a sua própria carne, certo? E é assim mesmo. Quando nós nos tornamos crentes, não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente vai lutar diariamente contra nossas próprias vontades, como o próprio Senhor Jesus disse. Jesus Cristo disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente tem que todo dia negar a si mesmo. E é uma luta constante. Mas vamos lá. Irmão, vocês vão ver o perigo que tem da pessoa ler versículo isolado na Bíblia. Vamos lá, vamos entender. Efésios 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Vou ler bem devagar para vocês entenderem. Ele vos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Versículo 5. Pela graça sois salvos, o final. Para mostrar nos séculos vindouros suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, o porquê que não vem das obras? Porque as obras já fazem parte da fé. Você vai entender isso quando eu ler Tiago. Tiago 2. Vocês vão ver. Vocês vão entender. Quando eu ler Tiago 2, vocês vão entender. Porque que não vem das obras? Porque as obras já fazem parte da fé. Aí, não vem das obras para ninguém se glorie. Aí, olha o que diz no versículo 10, para você ver como a gente tem sim que fazer obras. Porque somos feitura, a sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Agora vamos saber quais são essas boas obras, certo, amados irmãos? Isso aqui eu estou mostrando para vocês verem o perigo de ler versículos isolados. Vamos lá. Tiago 2. A partir, só um minuto, do versículo 14 até o versículo 26. Vamos ler todinho. Vocês veem como as obras já fazem parte da fé. Por isso que não tem que se vangloriar, porque as obras já fazem parte da fé. Versículo 14. Tiago 2, a partir do versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Olha o perigo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Tá vendo? Então, a fé e as obras, elas têm que estar em conjunto, elas andam juntas, certo? Vou ler de novo, versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Vamos continuar. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então ele já está dizendo quais são nossas obras. As nossas obras é o quê? Nossas obras aqui,
a partir do versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveitar nisso. Então aqui já essa é as nossas obras. Ajudar uns aos outros. Aí, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ó o versículo 19. Ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. O que quer dizer? Os demônios também creem em Deus. Eles viram Deus, eles estavam lá com Deus. Eles foram expulsos por ter pecado. Mas eles não praticam boas obras. Aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Ou seja, se você crê em Deus, prove que você crê em Deus fazendo bem às outras pessoas. Aí você realmente está provando que você crê em Deus. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Lembrando que isso foi uma obra de Abraão, não tem nada a ver com a gente no dia de hoje. Nossas obras no dia de hoje, qual é? Lá do início diz, ajudar uns irmãos aos outros nas suas necessidades, tanto do vestir quanto do comer. Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, elas andam em conjunto. Não pode uma pessoa dizer que tem fé e não tem obra. Entendeu? E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Ó. Olha aí, ó. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E não somente pela fé. Repetindo o versículo 24 de Tiago 2. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Entendeu? As duas têm que andar em conjunto, uma com a outra. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Certo? Deu para entender aí? Mas para vocês verem a importância das obras, de nós ajudarmos uns aos outros, eu vou ler Mateus 25, só um minuto. Só um minuto, por favor. Mateus 25, a partir do versículo 31 até o 46, para você ver a importância das obras, certo? Obras boas, como está dita lá em Efésios 2. Aqui, ó. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que estava preparado era o reino, não eram as pessoas, entenda isso também. Porque tive fome e me deste de comer,
tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então os justos, olha a palavra, justos, lhe perguntarão: quando quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Notem que os justos nem vão eles nem vão saber que fizeram essas obras. Ó. Notem isso aí, ó. Notem, entendeu? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Você está vendo, amado irmão, a importância de fazer boas obras, e para você ver como é importante você ler o capítulo todo. As pessoas pegam versículos isolados da Bíblia e já formam uma opinião dali. Não é correto, amados irmãos. A salvação é o dom de Deus, não é pelas obras, para ninguém se glorie. Isso é verdade. Por quê? Porque as obras já fazem parte da fé. Então você não pode vangloriar de uma coisa que já faz parte da fé. Entendeu, amados irmãos? Entendeu? Então, leiam a Bíblia. Quando for ler uma parte, o capítulo todo. Você viu a importância de ter a fé e as obras andarem em conjunto. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu não sou nenhum santo. Eu tento ser uma pessoa justa, correta. Mas aqui e acolá eu tenho minhas falhas. Sou um pecador. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós seremos pecadores. Agora, a partir do momento, quando Jesus voltar, que como está escrito na Bíblia, que nós ganhamos um corpo que será incorruptível, aí sim, nós podemos dizer que nós somos pessoas que já somos lavadas e remidas com o sangue do Cordeiro, e pessoas santas. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, Deus seja com todos, certo? Essas palavras eu sei que são um pouco duras, mas tem que ser faladas, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça.